Olá, eu saúdo você e toda a sua casa com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Cada Dia, o programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, em parceria com Luz para o Caminho, a produtora missionária que tanto faz para edificar a nossa vida, não é verdade? E também o nosso querido Vitor Quevedo, cantor e compositor ao som da viola caipira. Bênção. Tudo bem, meu amigo? Viajando muito, Vitor? Com certeza. E todo sábado aqui no Cada Dia. Isso aí. Nós não abrimos mão. Não abrimos mão. E nós temos o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor que tem nos dado a honra também aqui no nosso programa, semanalmente, ministrar a palavra de Deus. Pastor Hernandes que tem sido, né, pastor, para a glória de Deus, um instrumento valioso, grava aqui, já sai correndo, já vem de lá. É assim mesmo. E compartilhando conosco a palavra de Deus. É assim, Amém. Né, pastor? Deus tem sustentado. Quantos anos de ministério? 41 anos. 41 anos Graças de ministério. a Deus. Benção. E esses dias para trás, soltaram aí nas redes sociais um vídeo seu, rapaz, lá dos 40. Muito bom. E pregando a palavra de Deus. Amém. Nós Amém. fomos chamados para isso, pra né, isso, pastor? né? E hoje você vai falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Os elos da graça. Exatamente. Que Deus o use mais uma vez, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, gente. Vamos tratar deste tão empolgante assunto, os elos da graça de Deus, baseado em Romanos 8, 29 e 30. O apóstolo Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esta carta de Paulo aos Romanos é considerada a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Se este é um fato, Romanos 8 deve ser o pico do Everest. Paulo alcança o pináculo da revelação bíblica aqui, tratando, portanto, deste momentoso e sublime assunto, a nossa salvação, tratando da graça de Deus. E aqui tem 5 elos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é o amor prévio de Deus a você, aos que de antemão conheceu. Esse verbo conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, traz a ideia de um relacionamento íntimo de amor. Deus amou você quando você não existia. Deus pôs o coração dele em você antes mesmo de pôr os fundamentos do universo. O amor de Deus por você é eterno. Ele ama você com amor eterno e atrai você para Ele com cordas de amor. O segundo elo está no versículo 30, e aos que Deus predestinou. Ou seja, não foi você quem escolheu a Deus, é Deus quem escolheu você. Não foi você quem passou a amar a Deus primeiro. Deus amou você primeiro. O seu amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por você. Deus não nos escolheu porque viu em nós alguma coisa boa. Não. Deus nos amou e nos escolheu quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Terceiro elo, está escrito: e aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Você sabe que há 2 chamados, um geral e outro específico, um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, quando Deus chama, e a voz de Deus é o Evangelho é a voz do bom pastor. Quando ele chama eficazmente. Ele tira o tampão dos ouvidos, ele tira a venda dos olhos, ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E você ouve a voz de Jesus, do divino pastor, e o segue. Ele dá a você a vida eterna e ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus. Eu um dia ouvi essa voz e a minha vida foi transformada e o meu coração foi mudado e eu me rendi ao Senhor.
Eu tenho um colega de turma, de seminário, que a sua conversão foi muito interessante. Ele voltava de uma boate, de noite, de madrugada, bêbado, e tropeça num folheto, pisa num folheto sujo, rasgado, jogado no chão, na rua. E ele pega aquele folheto, bêbado como estava, e lê o folheto. Era uma palavra de Deus que entrou no seu coração como uma flecha. E ali mesmo, de madrugada na rua, ele teve uma experiência com Deus, foi convertido ao Senhor Jesus e hoje é um ministro do Evangelho de Cristo. Porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus despede chamas de fogo. A voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus despedaça os cedros do Líbano. A voz de Deus um dia me alcançou e hoje, agora, pode alcançar você também. O quarto elo da graça está escrito aqui no verso 30. E aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. O que significa isso? Significa que você e eu não podemos chegar até Deus porque somos pecadores. Temos uma dívida impagável com Deus. Então diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, que Deus não inocentará o culpado e que a alma que pecar, essa morrerá. O que Deus fez então para salvar-nos? Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, que é santo, 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 bendito eternamente. E ele vestiu pele humana, e ele viveu entre nós. E ele veio como nosso substituto, representante, fiador. Quando ele foi pregado naquela cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Mas na cruz, ele pegou escrito de dívida que era contra nós, rasgou, encravou na cruz e deu um grito: está pago, está consumado. Você que crê em Jesus não deve mais nada. Ele morreu pelos seus pecados, ele quitou a sua dívida com Deus. Você agora foi reconciliado com Deus, declarado justo diante do tribunal de Deus. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o quinto e último elo da graça, descrita aqui em Romanos 8,30, é a glorificação. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Muito embora a glorificação se dará quando Jesus voltar em majestade e glória, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que foi amado, você que foi predestinado, você que foi chamado, você que foi justificado, já está glorificado. Nada nem ninguém pode roubar de você a vida eterna, a salvação. Sua salvação está assegurada pelo próprio Deus. Que verdade bendita, que verdade consoladora. Deus planejou a nossa salvação, Deus executou a nossa salvação e Deus consumará a nossa salvação. E você, já recebeu este presente da vida eterna? Você já está salvo? Agora mesmo você pode tomar a sua decisão e se render a Jesus. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos quanto nos assistem. É a nossa súplica, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, Filho de Deus. Ele fez o que a nossa força não pode fazer. É eterno o seu sacrifício, não há o que temer. As glórias dessa vida não são comparadas com o que há de vir, e herdeiros são os que estão em ti. Nem angústia ou solidão, fome ou perseguição, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Nem a morte e a vida, o perigo e a espada, nada nos separa do amor de Deus.
nem angústia ou solidão, fome ou perseguição, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus, nem a morte e a vida, o perigo e a espada, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Glória a Deus, muito obrigado, pastor Hernandes, mais uma vez por essa mensagem. Muitas pessoas, pastor, principalmente depois aí da pandemia, as pessoas começaram a ter mais acesso à internet, às pregações, e começaram a ter o contato com a teologia reformada, que dá ênfase à graça de Deus. E uma mensagem como essa aí tem sido uma bênção para muitas e muitas pessoas, né? Porque as pessoas às vezes são muito ligadas à religião, a denominações religiosas, né? E essa mensagem bíblica nos mostra sobre a graça de Deus, esses elos da graça de Deus. Isso traz uma libertação para nós, verdade, né? pastor. Muito bom. Também quero falar aqui, pastor, conhecido, Tozer, que é o autor, ele até que não escreveu uma quantidade muito grande de livros, mas os livros que ele escreveu, eles são conhecidos no mundo todo. Né? Então você tem aqui o livro Em Busca de Deus. Então, no rodapé do vídeo, você pode ter acesso à loja de Luz para o Caminho e adquirir essa preciosidade aqui, Em Busca de Deus. Também nós queremos sempre lembrar do Vitor Quevedo, que também é um irmão que está aí nas redes sociais, compartilhando seus dons e talentos conosco. Deus o abençoe, viu, Vitor? Muito obrigado. Vamos falar, pastor, da Sexta Igreja, né? Nós temos aquela reunião de oração, que eu sei que você sempre se empolga bastante com ela também, né? Porque é bom ver a igreja orando, né, pastor? Com certeza. A igreja que ora... alguma coisa acontece, né? Tem saúde espiritual Isso. E tem força da graça de Deus. E nós temos experimentado isso na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Amém. Todas as sextas-feiras, das 5 às 6h30 da manhã, o clamor pela família. Nós temos outras reuniões de oração, mas essa tem sido a principal reunião de oração que a igreja realiza toda sexta, o clamor pela família, a oração da madrugada. E você é o nosso convidado, vem orar conosco, vamos clamar a Deus. É urgente que nós nos dediquemos mais a uma vida de oração. Não há avivamento verdadeiro sem oração. Então nós precisamos orar e buscar de Deus pela nossa vida, nossa família, nosso país. Nós precisamos clamar muito ao Senhor. E Deus é um Deus que escuta a nossa oração. Toda sexta, das 5 às 6h30 da manhã, o clamor pela família. Vamos ficando por aqui. Isso aí. Voltaremos em outra oportunidade, com a graça de Deus. Tchau, fique com Deus. Tchau, gente. Um abraço. Ei, pessoal, tudo bem? O programa Cada Dia ainda não acabou. A gente tem 2 recadinhos muito importantes. Se inscreva no canal da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia e confira todos os programas Cada Dia para a sua edificação na hora que você quiser. E também, se você gosta dos louvores ao som da viola caipira, tem o meu canal do YouTube, Vitor Quevedo TV. Você está convidado para se inscrever nos nossos canais.